E às vezes eu falo, gente, é muita audácia minha querer estar falando para esse pessoal, né? Um pessoal que, em termos de doutrina, mas assim, dá baile em mim, né? Mas vamos lá. Quando me falaram para estar fazendo essa palestra, me pediram, eu fico sempre pensando, gente, o que eu posso falar? Por quê? Por mais que eu estude a doutrina, eu sei muito pouco ainda, né? E aí eu gosto muito de o que eu posso falar para estar acrescentando. E aí, de repente, me veio aquela vontade muito grande de dividir o título da palestra que eu coloquei, né? Nesses tempos difíceis, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, mundial, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Só que eu pensei, não é só agora nesses momentos difíceis, mas nós, espíritas, ou que nos dizemos espíritas, o que vai no nosso coração nesses momentos difíceis? O que nós temos dentro de nós? E quando eu pensei nisso, eu gostaria de que cada um de vocês pensasse um pouquinho agora comigo. O que vai dentro do coração de vocês quando vocês estão enfrentando dificuldades? Quando vocês estão tendo que enfrentar, eu brinco, as duras provas da vida, né? E aí eu lembrei de uma fala do Mário Sérgio Portela, que ele, aquele filósofo, uma vez ele estava dando uma palestra e ele fez a seguinte pergunta para o pessoal: imaginem que vocês estão carregando na mão de vocês uma xícara cheia de café. E, de repente, alguém vem e dá um safanão no braço de vocês e vocês derrubam o café. Aí a pergunta é a seguinte: por que vocês derrubaram o café? E a grande maioria das pessoas responde o quê quando é perguntado? Mas por que você derrubou o café? Ah, porque deram safanão no meu braço. Ah, porque a xícara estava cheia demais. Ah, porque eu não consegui segurar a xícara e derrubou. Aí ele vira e fala assim: a resposta está errada. Vocês só derrubaram o café porque a xícara estava cheia de café. Se ela tivesse cheia de leite, vocês derrubariam leite. Se ela tivesse cheia de água, vocês derrubariam água. A gente derruba o que está cheio em nós. E aí, isso me fez pensar muito fortemente quando alguém dá um safanão na gente nos momentos difíceis, não precisa ser um safanão físico, mas a vida nos chacoalha. O que a gente derruba? O que a gente põe para fora? Porque nós vamos colocar para fora o que está dentro de nós. E eu fiquei com vontade de falar disso, por quê? Porque aí eu parei para pensar, o que está dentro de mim nesses momentos? Que não tem sido nada fáceis, por N razões, né? Tem o lado da Covid, mas tem o lado familiar, tem coisas acontecendo e que a gente tem que ir absorvendo. E aí eu parei para olhar e percebi que o que tem me servido de abastecimento para o meu caminhar, que o que tem me mobilizado e me ajudado a ir para frente, é a esperança. E se a gente for procurar no dicionário qual o significado da palavra esperança, nós vamos encontrar, por exemplo, uma definição que é assim: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança numa coisa boa. Fé. Realmente, essa é uma boa definição, mas não conseguia mostrar o que eu de fato estava sentindo e o que eu estava querendo dizer sobre esperança. E aí
caiu uma ficha para mim que eu gosto de olhar para a esperança com uma definição que o Paulo Freire, que foi um educador que morreu em 1997, aos 75 anos, ele dedicou a vida dele como pedagogo pela educação. E ele acreditava que a educação tinha que ser uma prática de liberdade. O que ele queria dizer com isso? Que ele queria libertar as pessoas, porque através do aprendizado a gente fica livre para fazer as nossas escolhas. E eu penso quanto isso bate com a nossa doutrina, que diz que a gente precisa ter consciência para fazer as nossas escolhas, né? Isso está escrito em quantas obras básicas do Espiritismo. E o Paulo Freire, ele criou um método de alfabetização onde ele achava importante ligar o aprendizado ao quê? A vida cotidiana das pessoas. Porque a gente só aprende quando o aprendizado faz sentido para a gente. Quando não faz sentido, a gente não aprende, não apreende, não passa a fazer parte da gente. E aí eu fiz um comparativo com a nossa doutrina. Por que ela faz tanto sentido para mim? Por que assim, eu sinto que eu visto na minha vida? Porque ela vem mostrar e pegar coisas que acontecem na nossa vida todos os dias, o tempo todo, né? E o Paulo Freire, ele colocava muito o professor e o aluno não numa verticalidade. O professor, aquele que sabe, que vai depositar coisas no aluno, e o aluno é aquele que não sabe nada. Ele falava, não, todo mundo tem contribuições a dar. Todo mundo tem coisas para ensinar. E ele, com esse método dele, teve uma ocasião que ele pegou um grupo de professores e conseguiram alfabetizar mais de 300 adultos analfabetos do Rio Grande do Norte, não lembro o nome do município, em menos de 40 horas. Isso, para mim, fica muito forte no quê? Se alguém aqui tentou já alfabetizar alguém, eu, como fiz na minha época lá atrás, né, escola normal, porque a gente hoje é magistério, antes era escola normal. Eu dei aula para a primeira série durante um ano. Gente, que dificuldade, né? Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Para falar para vocês que eu aqui não me vejo no lugar de ensinar coisa nenhuma para vocês que estão me escutando. Simplesmente de poder estar dividindo experiências, partindo de alguns conhecimentos que eu possa ter diferente de outras pessoas, mas vocês também depois me ajudarem a fazer a costura com a nossa doutrina, né? Porque nesses últimos tempos eu tenho enxergado, de fato, voltando à palavra que eu falei que me abastece, voltando assim, olhando para a esperança. E da onde eu tiro essa esperança? Eu lembrei de uma definição que o Paulo Freire tem de esperança, que é assim, que a gente precisa ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque tem pessoas que têm esperança do verbo esperar. Só que quem tem esperança do verbo esperar não tem esperança. Simplesmente espera. É a esperança do verbo esperançar é o quê? É a gente se juntar com outras pessoas, se unir para levar adiante, para fazer acontecer. E aí, eu gosto muito dessa definição, que é o que eu percebo que tem acontecido dentro de mim nesses momentos. Eu vejo esse nosso grupo arregaçando as mangas, construindo,
fazendo, agindo, fazendo acontecer. E é aí que a esperança para mim tem sentido. Então, quantas vezes eu assistindo palestras da Maria Antônia, que foi outro dia, que assim me abastece, né? Ela falando da persistência, do quanto a gente tem que se manter. A palestra da G, outro dia, que foi no presencial, mas daí eu vi pelo Facebook, dizendo das encarnações, das passagens, o quanto cada um de nós precisa dessas coisas para o nosso abastecimento, para seguirmos em frente. E aí eu comecei a pensar que, assim, para termos a esperança, ela precisa estar de mão dada com quem? Com a nossa fé. Porque a nossa esperança sozinha, ela não se mantém. E aí, se nós formos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, o capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que cai que nem uma luva, porque eu duvido que alguém que esteja assistindo a palestra agora consiga levantar a mão e dizer: eu não estou nadinha aflito. Todos nós estamos muito aflitos. Aflitos com as incertezas, aflito com não saber direito como vai ser o dia de amanhã. Não que antes a gente soubesse, mas a gente tinha a doce ilusão de saber e de controlar. E aí, quando vem a pergunta, no item 19, que remédio é recomendado àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Qual a resposta que a gente recebe? Um só é infalível: a fé. O olhar para o céu, se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à sua cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, ou tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Aí, um pouco mais adiante, ele diz: Cristo disse que, com fé, transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofrer e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob a égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto esse se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória do Senhor. Felizes aqueles que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão abençoadas por Deus. Que espírito falou isso para o Kardec? Santo Agostinho, em 1863. Eu acho importante a gente prestar atenção nisso. E uma coisa que me vem muito forte é até para a gente sustentar a nossa fé,
para a gente dar a mão para ela, é necessário que nós tenhamos confiança em quem? Em nós mesmos. Confiança de que nós somos feitos à imagem e semelhança. Que dentro de nós repousa uma centelha divina. Todo ser humano tem um lado extremamente bonito. Muitas vezes, tem pessoas que ainda estão, vou botar entre aspas, em pleno século XXI, na Idade da Pedra. Mas isso a gente sabe que iria acontecer. A doutrina nos embasa nesse sentido. A doutrina nos mostra que essas pessoas precisam muito mais de nós. Precisam muito mais do que? Do nosso apoio, da nossa compreensão e das nossas orações, para a gente poder tentar ajudá-los a se melhorar. Aí, no mesmo evangelho, no capítulo 19, que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas, Kardec nos mostra que é necessário entender essas palavras, a fé transporta montanhas, no sentido do quê? No sentido moral, não no sentido físico. Por quê? Que montanhas que está sendo dita que a fé transporta? São as nossas dificuldades, são as nossas resistências, são as nossas impaciências, o nosso apego ao material, o nosso egoísmo, a nossa cegueira pelo fanatismo, porque nos momentos atuais, como é fácil as pessoas ficarem fanáticas por alguma coisa. As nossas paixões orgulhosas e tantas outras montanhas que servem como obstáculos para o nosso progresso. Porque imagine uma montanha no meio do caminho. Quando a gente pega uma estrada, por exemplo, para Santos, as montanhas foram furadas, as montanhas foram construídas túneis, senão a gente não passava. Como é que a gente ia conseguir passar, né? Então, as nossas montanhas são todos esses obstáculos. Porque quando a nossa fé é robusta, ela nos sustenta dando energia, perseverança e nos ajudando a enxergar todos os recursos existentes ao nosso redor, que estão disponíveis para a gente, mas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar os recursos que estão à nossa disposição? E a nossa fé ajuda a gente a enxergar e, com isso, a transpor esses obstáculos. Eu duvido que alguém que esteja aqui junto, me ouvindo, possa também levantar a mão dizendo, mas eu não tenho nenhum obstáculo para transpor. Eu acho que eu vou precisar de mais umas 350 encarnações para transpor todos os que eu sei que eu tenho nessa. Né? Por quê? Quando eu olho e falo assim, gente, mas como eu tenho paciência. Lembro muito do seu Toninho, que quando eu falava para ele, seu Toninho, eu adorava conversar com ele, perdi a paciência. Ele fazia assim, com aquela carinha mais linda. Perdeu, não. Seu Toninho, estou falando que eu perdi a paciência quando estava vindo para cá. Ele falava assim, perdeu, não. Aí depois ele batia no meu ombro e falava assim, a gente não perde o que não tem. E ele tinha toda a razão, porque eu não tinha paciência. Então, quantas vezes eu chegava esbaforida no centro, porque eu pegava trânsito, não sei o quê, e falava para ele, perdi a paciência. E ele, com aquela calma linda dele, ele falava assim, perdeu, não. Então, gente, eu acho que é muito importante nós olharmos que quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente consegue transpor esses obstáculos. Porém, quando a gente olha com uma certa vacilação,
quando a gente fica hesitoso e com muitas incertezas na nossa fé, o que a gente faz? Nós abrimos verdadeiras brechas. Eu brinco que são verdadeiros cânions. Podem não ser muito grandes, mas ficam profundos para a gente transpor. E aí, o que acontece quando a gente abre brecha? A gente muda a nossa sintonia e damos abertura para aqueles nossos amiguinhos, entre aspas, que querem muito nos derrubar, nos tirar a força, nos fazer cair, que eles entrem. E aí eles começam a nos fazer acreditar no quê? Gente, de fato não tem jeito mesmo. De fato, não adianta. Não adianta, porque a coisa está feia. Ou seja, a gente começa a nos sentir incapazes e derrotados. Nós precisamos, nessa nossa época, mais do que nunca, estar entrando naquele grande ensinamento que todo centro espírita coloca para gente. O orai e vigiai. Eu acho que é importante a gente não confundir fé com presunção, com orgulho. Nossa, então eu sou poderoso, comigo nada vai acontecer. Não, não é isso. Porque a fé verdadeira, ela tem como ponto de apoio o quê? A inteligência e a compreensão. A nossa doutrina não pede que ninguém, em momento nenhum, tenha uma fé cega. Acredite porque acreditou, porque a Leonora está vindo aqui e falou. Muito pelo contrário. Vamos atrás, vamos ver, vamos pesquisar, vamos estudar. A fé verdadeira, ela sabe esperar, porque ela confia. Se a coisa não acontece no nosso tempo, vai acontecer no tempo de Deus, que é o tempo certo. Por quê? Aí eu lembro muito de uma fala do Chico Xavier, que eu repito demais da conta, ele dizia o seguinte: tudo na vida que não é bênção é lição. Se nós estamos passando por essas lições, é porque nós temos muito a aprender. Ou seja, nós precisamos aprender a vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Os nossos pensamentos acabam criando dentro de nós um certo nível de realidade, que é o quê? A gente acredita que é daquele jeito. Então, eu acredito, por exemplo, que não tem jeito. Aí eu começo a agir para que não tenha jeito mesmo. E aí a gente tenta administrar essa realidade que a gente passou a acreditar. Ou seja, olhando para isso, eu lembrei muito desse livro daqui, que é de um, eu não lembro se ele é psicólogo ou psiquiatra espanhol, o Juan Garriga Bacardi. Esse livro chama Viver na Alma. E ele fala muito que é assim, nós precisamos ter o cuidado, o asseio e a lubrificação do modus operandi de nossa mente. O que ele está falando? Nós precisamos coordenar e cuidar e limpar os nossos pensamentos. E aí ele continua: a psicohigiene da mente se caracteriza por fabricar pensamentos úteis, que nos mantenham fortes e nos conduzam à ação, abrindo as portas para darmos sentido ao que vivemos. Ao mesmo tempo que, quando a gente tem esses pensamentos úteis, esses pensamentos que nos fazem caminhar
ir para frente, arregaçar as mangas, eles nos ajudam a separar, a segregar o quê? Aqueles pensamentos inúteis que acabam brigando grosseiramente contra os fatos e que, se a gente se fixar neles, eles vão nos fazer permanecer no que o Angarrida fala em círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? São círculos que ficam girando em torno do mesmo eixo. O mesmo eixo de uma mortificação mental, que acaba nos tirando do presente, que acaba nos tirando do aqui e agora. E por que é tão importante nós aprendermos a ancorar no presente, no aqui e agora? Porque o presente é a única coisa que nós temos na vida onde nós podemos agir. É a única coisa. Então, se eu estivesse aqui com vocês agora, em vez de eu estar presente aqui, ancorada, eu ficasse pensando, nossa, eu vou ter que atender tal cliente, ou o que eu tenho que comprar, ou o que acontece? A fala entra por um ouvido, sai pelo outro e nós não absorvemos o que a gente precisa. Quantas vezes nós, mães, ou mesmo os pais, estão com os filhos, mas não estão aproveitando aquele momento? Estão, mas não estão presentes. Estão ou preocupados com o que vai ser, ou pensando no que foi. E o Ron Garrida, o que ele diz? Que quando a gente fica girando nesses pensamentos inúteis e que são de uma mortificação mental, que nos tira do presente, eles fazem o quê? Eles nos levam ou para o passado, e quando a gente fica ligado no passado, a gente deprime. A depressão é excesso de passado. Porque o ano passado, o ano retrasado, porque quando... Gente, o nosso tempo é hoje, aqui e agora. Ou nos leva direto para o futuro. E o que é excesso de futuro? É ansiedade garantida. Você sempre que ficar ligada no como vai ser amanhã, ou que... Mas vocês estão com a receita prontinha para aumentar a ansiedade. Os gregos utilizavam um termo, hybris, que é H-Y-B-R-I-S, para designar a nossa desobediência humana ao projeto divino. O que eles estavam querendo dizer? De repente, nós, seres humanos, a gente não se olha como um projeto divino perfeito, mas começamos a nos olhar como eu sempre quero algo a mais, ou sempre quero algo diferente do que me foi dado nessa encarnação. E aí eu gosto de usar um termo que é o seguinte: é como se eu fosse uma macieira querendo dar manga, ou fosse uma mangueira querendo dar limão. E aí, se eu quero dar uma fruta que não é a minha, eu fico brava e acabo não dando a minha fruta. Eu quero ser o que eu não sou. E com isso, eu não oferto para o mundo, eu não dou para o mundo o meu tesouro. Porque todos nós, quando reencarnamos, a gente traz dentro de nós um tesouro. A gente traz dentro de nós dons que eu posso ou não desenvolvê-los, que eu posso ou não acreditar neles. E aí, essa coisa de ficar querendo ser o que a gente não é, mostra o que para nós? A nossa falta de crença, a nossa falta de fé no fluxo da vida. Ter fé no fluxo da vida não é ficar de braços cruzados, dizendo, não, Deus proverá, nada disso. É o que eu falei no começo. Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos fazer acontecer.
Mas quando eu tenho fé na vida, eu sei, eu acredito e eu sinto que na vida não há falta. Na natureza não há escassez. Tudo existe em equilíbrio. Nós criamos muitos desequilíbrios. E aí, nós precisamos aprender a lidar com uma frase que o Sartre tem, que eu gosto demais, que diz assim: viver é um eterno equilibrar-se entre as nossas escolhas e as suas consequências. Nós temos aquela famosa frase que é assim: semeadura é livre, mas semeou, o que, que acontece? Nós vamos colher o que a gente semear. Não tem jeito. Não dá para querer jogar a culpa no outro. Chegar e falar, ah, não, foi o Doni que aprontou essa. Ó, vai lá e fale com ele. Ou então virar e falar assim, nada disso. Quem mandou, Solange, você acreditar naquilo? Daí você me fez escorregar e acabou. Gente, como nós, seres humanos, gostamos de terceirizar responsabilidades. Quantas vezes, não é que eu fiz, eu acabo fazendo isso. Puxa, tô nervosa porque... E aí você joga em cima dos acontecimentos da vida. Não, eu tô nervosa porque dentro de mim eu tô cheia disso. Como eu falei, se eu deixei cair o café da xicrinha, é porque a xicrinha estava cheia de café. Como é importante nós aprendermos a nos trabalhar. E para isso, a gente tem tantos recursos, a gente tem tantas dicas e deixas hoje em dia. Uma coisa que tem me ajudado muito a ficar equilibrada é toda manhã eu faço meditação. Toda manhã. Para não falar toda, quando os netos dormem aqui em casa, aí fica difícil, porque o despertador deles é às 5:30 da manhã, porque eles acordam já a 1000 por hora, e a minha meditação normalmente é das 6 às 7. Então, aí fica meio complicado fazer. Mas, por que eu estou falando disso? Porque eu quero fazer apologia da meditação? Não. É porque é um momento que nós aprendemos a nos centrar no presente, na nossa respiração, no nosso aqui e agora, está inteiro no nosso corpo. Para quê? Para poder fazer essa higienização dos nossos pensamentos. Porque dificuldade, eu duvido que alguém aqui fale que não está tendo, seja da ordem que for, de saúde, material, de relacionamento, profissional. Nós estamos sendo muito testados, mas todos nós sabemos que nós escolhemos estar presente nesse momento. Todos nós, como quando reencarnamos, nós pedimos para estar presente nesse momento de pandemia. Eu tenho uma vontade de falar, mas eu não lembro disso não. Mas a gente sabe que a gente pediu. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós estamos reunidos aqui nesse grupo, que eu percebo que nos ajuda a crescer. E quando a gente cresce, nossa, não sei se aí deu um trovão forte, mas aqui deu. Quando a gente aprende a se soltar para o fluxo da vida, podendo sempre agradecer por tudo que nos acontece, agradecer pelas provações, agradecer pelas dores, com resignação e sabedoria, o que acontece? Nós vamos lapidando a nossa alma. A gente não canta na canção da casa que a alma é como um diamante, sendo polida é brilhante. Quando não, ela não brilha. Nós somos uma pedra preciosa. Cada um é uma pedra. E se a gente não se polir, a gente não vai brilhar.
Só que quando a gente vai interiorizando essas lições que a gente tem tão claras nas obras espíritas, a gente vai deixando a vida fluir. Não é deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Não, sou eu que faço a minha vida. Eu tenho que me responsabilizar por ela. Porque quando eu chegar do lado de lá, claro que a gente quer. Eu estou lembrando muito de vários livros do André Luiz, né? Que ele, quando ele é questionado lá no nosso lar, ele fala assim: imagina se eu sou suicida, morri de morte natural. Ah, é? Vem cá, vamos olhar. Quantas vezes a gente vai se suicidando, nos intoxicando com comportamentos, com comidas, com bebidas, uma série de coisas. Não dá para depois chegar do lado de lá e falar: não, olha aqui, eu frequentava a casa espírita, eu ia lá. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado. E eu tenho horas que eu falo: ai, não, me dá mais um tempinho para ver se eu consigo limpar mais algumas coisas, porque não está fácil. E aí, eu acho que nós temos que estar olhando muito de frente que a nossa fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Ela não deve se entorpecer. Ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E, e deve velar atentamente para o desenvolvimento das suas filhas que dela nascem. Quais são as filhas que nascem da fé? Tem no capítulo 19, que a fé é mãe da esperança e da caridade. Então, se a esperança e a caridade são filhas da fé, essas três virtudes, elas são intrínsecas, elas são inseparáveis. Então, não dá para eu falar para vocês que eu tenho esperança, que eu comecei dizendo que meu coração está recheado de esperança. Mas esperança do verbo esperançar, não é que eu estou esperando. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer acontecer. É por quê? Porque ela está vindo de mão dada com a minha fé. E aí, vocês não sabem o quanto eu agradeço ter descoberto a doutrina espírita. Porque eu estou na doutrina há 23, 24 anos. E fui trazida, eu acho que por uma das maiores dores, os que já me ouviram falar isso, que eu tive na minha vida. Foi quando uma sobrinha minha de 17 anos, minha primeira sobrinha, que era minha afilhada, porque minha família toda era católica, ela desencarnou num acidente de carro. E aquilo, para mim, foi extremamente doloroso. A minha sensação era assim: não vou dar conta disso. Aí, o que acontece? Você vai buscar. E na época, eu fui buscar a União, porque o Dr. Walter Accorsi era primo de uma vizinha dos meus pais lá em São Paulo, que eu tive muita afinidade, e ele, sabendo de tudo isso, falou: vem assistir algumas coisas. E hoje, como eu agradeço. Agradeço até a minha sobrinha, porque ela foi embora, ela tinha cumprido a missão dela. Ela veio para nos chacoalhar. E como eu agradeço eu ter tido naquele momento algo que me cercou, e que falou: vem. E aí, lá na União, eu não me identifiquei muito, fiquei poucos anos, e alguém me falou do Fora da Caridade. Cheguei e fiquei. E vocês vão ter que me aguentar por muito tempo. Por quê? Porque, de repente, gente, isso passou para mim a ser uma família.
Eu não tenho dúvida, quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos descobrir por que a gente se encontrou. Vai ter um monte de laços que a gente fala, nossa, mas era assim, porque não é à toa. E aí, eu gostaria de encerrar a minha palestra. Palestra é feio falar, né? Não é palestra, não. O nosso não é bate-papo, porque eu fico falando sozinha num monólogo, né? Lembrando a nós que nós somos livres para assumir a posição que a gente quiser. É o famoso livre-arbítrio. Porém, não podemos esquecer que a liberdade é irmã da responsabilidade. Ou seja, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, vamos pensar nisso. O que nós estamos deixando ir dentro do nosso coração hoje, no aqui e agora? Que quando alguém dá um encontrão, a vida dá um encontrão com a gente, o que a gente põe para fora? E para encerrar, eu vou compartilhar com vocês uma oração que eu recebi de uma grande amiga, que chama Oração pela Paz Interior. No alvorecer da esperança, venho te pedir, Senhor, a paz, que restaura os corações aflitos. Desejo a paz que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precipitadas. Cubra-me com o manto da serenidade. Ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. Ensina-me, Senhor, a lição das flores que silenciosamente desabrocham, espalhando a beleza da vida e o perfume suave da delicadeza, sem nada pedir em troca. Que minha vida irradie a paz das manhãs e o acalento do findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas sim uma oferta de amor a ti. Fala, Senhor, através do meu olhar. E aí eu quero abrir um parênteses. Nesses tempos que a gente está andando muito mascarado pela rua, o nosso olhar fale a voz do Senhor, porque o olhar é o que todos vão estar enxergando em nós. Voltando para a oração, fala, Senhor, através do meu olhar, que eles possam ver além das aparências e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. Esse final, gente, eu sinto que eu preciso falar para mim milhões de vezes. Porque quantas vezes eu quero condenar aqueles que estão roubando a minha paz? Quando a gente ouve as notícias, quando eu sinto que eu me inflamo. Quando eu leio essa oração, que a gente pedir para que a nossa condenação se converta em prece pela conversão para aqueles que, antes de nos roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. E não tem dádiva maior do que o amor. Agradeço de coração a atenção, a paciência e a amorosidade que vocês têm para comigo. Obrigada.